Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula de ciências, tá bom? Nós vamos hoje estudar sobre as características e a formação do solo. Esse conteúdo está no livro Conquista de vocês, tá bom? Na página 17. Quem tem o livro Viver Valores é um conteúdo que vocês já estudaram. Então as atividades estão na folha, tá? E tem duas atividades sobre esse conteúdo que eu vou estar explicando para vocês, beleza? Vamos lá. Iniciando a leitura no livro Conquista. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que habitam na superfície ou em seu interior. O solo é formado por pequenos fragmentos de rocha, água, ar e restos de plantas e animais. Existem muitos tipos de solo, que variam de acordo com seus componentes. O que são componentes? Os tipos de solo eles vão variar de acordo com as suas características, tá bom? Se ele tem fragmentos, se ele tem restos de animais, se ele tem restos de plantas, então tudo isso vai interferir na característica daquele solo, tá bom? Vamos lá. Nessas imagens aqui tem um esquema, tá bom? Que mostra a questão da rocha e da transformação, tá? Até chegar no solo mesmo, onde ficam as plantas e tudo mais, tá bom? Na primeira imagem, nos mostra a questão da rocha inteira, que o que acontece com a chuva, com o vento, com a água, a rocha ela vai se fragmentando como se estivesse se desmanchando, certo? E a partir dali vai surgir e vai aparecer o solo, tá bom? Em seguida, quando vai fragmentando as rochas e vai surgindo o solo, vai diminuindo a quantidade de rocha, certo? E nisso vai começando a surgir as plantinhas. Quando as plantinhas vão surgindo, as raízes e as próprias plantas também vão fragmentar, vão dividir mais ainda essa rocha por conta das suas raízes, tá bom? Aí, com o passar do tempo que as plantinhas forem crescendo, ela vai acabar fragmentando cada vez mais, certo? Então, quando está fragmentada, a plantinha cresce e tudo mais, a gente tem que levar em consideração também quando folhas caem, um fruto, ou até mesmo quando um animal morre naquele local, o que vai acontecer com ele? As bactérias e os fungos vão decompor aquele animal, aquela planta, tá bom? E nessa decomposição, ele vai estar pegando todos os nutrientes e jogando de volta para o solo, para que a planta que estiver lá consiga receber esses nutrientes e crescer cada vez mais forte, tá bom, gente? Um exemplo conosco mesmo, né, com a gente. Se eu comer só besteira, comer coisas que não tenham nutrientes, coisas que façam mal para a saúde, que prejudiquem a saúde, eu vou acabar ficando fraco, com problemas de saúde, certo? N problemas. E se eu começar a ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais rica em minerais, em proteínas, né, de nutrientes, eu vou ser uma pessoa mais saudável, mais forte, certo? A mesma coisa com a natureza, tá bom? Na página seguinte, ele já vai nos falar sobre a composição do solo, ou seja, o que tem dentro do solo e quais são os tipos do solo, tá bom? Inicialmente diz assim: o solo geralmente é constituído por água, ar, uma parte orgânica e uma parte mineral. A parte orgânica refere-se a restos de plantas e animais em decomposição. Foi o que eu falei para vocês, tá? Então, é constituído por água, por ar, e tem alguns que tem uma parte orgânica, que é essa questão da decomposição, das plantas, dos animais, e também tem a questão da parte mineral, tá? Ele serve de alimento aos seres vivos que vivem no solo, como as minhocas, e origina os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para se desenvolverem. A parte mineral corresponde aos fragmentos de rochas. Existem vários tipos de rocha e por isso podem ser formados fragmentos de diferentes cores e tamanhos. Existem 3 tipos de rocha inicialmente, assim, que são as mais conhecidas. Tem a magmática, certo? E que essas rochas elas vão estar na parte mais interior, tá bom? E que vão também fazer parte do solo, tá? Nós vamos inicialmente falar sobre o solo arenoso. Quando eu falo arenoso, já vou estar falando da areia, tá bom?
E por isso falando da areia, o solo arenoso. A gente vê que a areia ela é bem fininha, ela é muito seca, quase não tem água, não é verdade? Então, por ser um solo muito seco, né, por não conseguir permanecer água nele, as plantas também não são todas que conseguem se desenvolver nesse solo. Existem plantas específicas para esse tipo de solo. Beleza? Vamos agora ler sobre ele. Solo arenoso apresenta a areia como principal componente. É um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Ele não absorve a água vai passar, tá bom? Esse tipo de solo é pouco fértil e as plantas que nela se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar ao máximo a pouca água que é disponível. Solo argiloso apresenta a argila como principal componente. É um solo normalmente úmido, pois a argila é formada por fragmentos de rocha muito pequenos, o que dificulta a passagem da água entre eles. Algumas plantas como o cafeiro, o arroz se desenvolvem bem nesse tipo de solo, tá? Como vocês podem observar na imagem, esse solo argiloso ele é bem mais a areia, né, o solo em si, ele é bem mais juntinho, tá bom? Então ele é mais úmido também. E pela questão de ser mais úmido, algumas plantas conseguem se desenvolver muito bem nesse solo que é mais úmido, tá bom? Agora o solo melhor para a plantação é o solo umífero, tá? Ele é rico em matéria orgânica, chamada de humus. Apresenta areia e argila em quantidade equilibrada. Não tem tanta areia, não tem tanta argila, é a quantidade equilibrada, tá bom? Além disso, retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e muito utilizado para o plantio. Quando o solo é fértil, quer dizer que tem muitos nutrientes, muitos minerais que vão favorecer para o crescimento daquela planta, tá bom? Então, o solo mais adequado para o plantio é esse solo umífero, tá bom? A gente também tem que ver a questão da permeabilidade do solo. Se o solo é permeável, ele não vai deixar que a água entre naquele local, tá bom? Se o solo é impermeável, tem uma permeabilidade boa, na verdade, ele vai conseguir absorver. Mas se o solo é impermeável, ele não consegue absorver a água, tá bom? Por exemplo, um solo que seja asfaltado, ele não vai conseguir absorver a água, tá bom, gente? As atividades de vocês que estão na página 21 até 20 e da 20 a 23, da 20 a 22, tá bom, gente? Façam com atenção, beleza? E eu aguardo todos vocês na próxima aula amanhã, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.